Shalom, shalom, pessoal. Deus abençoe a todos. Muito bem, mais uma vez por aqui. Ah, as nossas notícias importantes para quem ora, e ora com responsabilidade, né? Eh, Nós já somos disciplinados em relação a orar por Israel, mas eu quero reafirmar aqui essa hora, esse momento importante onde nós não podemos relaxar de nenhuma maneira. Há uma tendência que não é só crentes ou intercessores, seres humanos têm essa tendência de se prender à questão da monotonia. Coisas que começam a ser continuamente realizadas começam a passar para o automático e do automático perderem a intensidade, a força, a profundidade. Então é importante que a gente preste atenção nessa hora e não nos deixemos carregar por esta tendência natural. É um momento sério, não é? Importante da história. Jesus está chegando, coisas precisam ocorrer e o Senhor nos chama para empurrar seu projeto em oração. Não que ele não tenha poder para fazer tudo, mas ele deu a terra aos filhos dos homens e a operação de alguém que é espírito, como o nosso Deus, sobre a terra, por mais incrível que pareça, o Senhor condicionou a invocação do seu nome a trazer a sua presença e trazer a sua mão. E mesmo que ele tenha um compromisso com a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, ainda assim ele conta com as orações, intercessões da igreja para que ele cumpra o que já está programado. E ele sabe que haverá resposta. Ele não está construindo isso, ele já viu isso. Não é? Então, ele sabe que isso será construído a partir das orações dos santos e deve haver quem responda. Eu espero que esse sejamos eu e você, né? Então, nós tivemos, deixa-me ver aqui, nós tivemos esse momento, né? Permanecendo ao lado de Israel em oração. Por quê? Porque você está vendo o que está acontecendo, né? Essa movimentação para a hora do fim, quando as nações devem se voltar contra Israel, né? Isso vai sendo desenvolvido ao longo da história. Então, isso não é amanhã, né? Não é na semana que vem, mas está tomando forma e tomando forma muito rápido. O Senhor disse que quando essas coisas começassem a acontecer, elas aconteceriam rapidamente. Eu acho que você está notando que as coisas estão, né, cada vez mais claras. Então, eu sei, como eu já comentei há pouco, nós somos intercessores por Israel, mas eu quero aproveitar essa oportunidade para dizer para ninguém relaxar nisso, certo? Vamos assistir um vídeo breve aqui e, em seguida, a gente comenta alguma coisa e parte para a oração. Não queremos nos estender aqui, é só um lembrete para que a oração não cesse. Vamos ao vídeo? Olha, eu não quero entrar em hipóteses sobre o que poderia destruir o acordo, porque a expectativa do presidente é que todos os nossos amigos, os israelenses e os árabes da região, trabalhem juntos para levar esse acordo até o fim. Agora, eu vi a reportagem da Axios dizendo que Netanyahu está furioso. Isso não reflete as conversas que eu tive com ele, mas talvez ele esteja dizendo a outras pessoas algo que não está dizendo a mim. O que eu posso dizer, e isso realmente me incomoda, é que vimos pessoas dentro do gabinete de Netanyahu saírem atacando o acordo e, em alguns casos, atacando de forma muito pessoal o presidente dos Estados Unidos. E a minha mensagem para ele seria dupla. Primeiro, Donald J. Trump é o único chefe de Estado no mundo inteiro que demonstra simpatia pela nação de Israel nesse momento. E ele, por acaso, é o chefe de Estado da maior superpotência do mundo. Se eu estivesse no gabinete do governo israelense, talvez eu não atacasse o único aliado poderoso que ainda tenho em qualquer lugar do mundo. E a segunda mensagem que eu daria a alguns desses membros do gabinete, Netanyahu, para crédito dele, não seguiu esse caminho. Mas a alguns desses ministros em Israel que estão atacando o presidente dos Estados Unidos, eu diria o seguinte: nos últimos 3 meses, 2/3 das armas defensivas que protegeram a pátria de vocês foram construídas por mãos americanas e pagas com dinheiro do contribuinte americano. O problema de Israel não é Donald J. Trump.
E qualquer pessoa em Israel que pense que o maior problema do país é o presidente dos Estados Unidos precisa acordar e enxergar a realidade da situação em que esse país se encontra. Obrigado a todos. Uhum. A, a visão limitada dos filhos dos homens, não é? Olhando as coisas a partir do foco humano, pode ser que o vice-presidente americano tenha razão, mas nós não olhamos a partir daí. Então, nós acabamos de ver um pedacinho de um dos vídeos do Viva Israel, o Davi Elmescani, né, que a gente sempre traz aqui alguma coisa que ele traz para a gente ter entendimento do que acontece ali no Oriente Médio, que acontece em Israel. Então, os créditos aí para o nosso amigo, não é? Mas a ideia, então, é apresentar aí a forma de pensar daqueles que olham de fora, olham do ponto de vista natural, principalmente daqueles que se consideram poderosos, que pensam que por sua existência é que Israel ainda está de pé. Né? A gente conhece a história de Israel, né? Lendo a palavra do Senhor, ao longo do caminho, ele está sempre procurando apoio deste ou daquele, se esquecendo que a força deles é o Senhor. Essa tem sido a complicada posição de Israel, que vai levá-los, não é, ao seu encontro pessoal com o Senhor. Como está escrito, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. E mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Isso certamente é bênção. O processo é que não será muito fácil. A gente tem acompanhado a guerra aí e visto o quanto os Estados Unidos foram importantes, verdadeiramente importantes, nesses conflitos que Israel enfrentou contra o Irã, não é? E na postura, no som que eles providenciaram ao redor do planeta quando estavam do lado da potência, da maior potência do planeta. Mas os americanos só chegaram onde chegaram porque o Altíssimo lhes permitiu isso. Né? Eles não são poderosos por si mesmos. E quando perdem a oportunidade de serem suporte a Israel, porquanto a promessa é clara e conhecida por todos nós: abençoarei os que te abençoarem. Na verdade, o grande desenvolvimento da América tem a ver com isso, com essa postura abençoadora de Israel. Quando eles pensam ser por sua própria força quem são, não é? Estão tirando Deus da equação e estão se colocando numa posição de serem tratados por Deus. Isso faz parte do projeto, não é? Porque Deus ama a América, não é? Ama esse povo que espalhou o evangelho por tantos lugares do planeta, né? E certamente Deus não deseja destruí-los, mas deseja corrigi-los. Então, quando ele se posiciona assim, abrem caminho para que Deus possa tratá-los. Ao mesmo tempo que o Senhor outra vez está instruindo Israel. Percebam, não é? É o que Deus está dizendo a Israel. Não confiem em homem algum, em suporte humano algum. Talvez esse seja o último recado do Senhor. A gente se lembra, não é, do primeiro-ministro dizendo com a boca cheia, né? Nunca tivemos um amigo como esse na Casa Branca. Verdadeiramente, o presidente americano fez grandes coisas como nenhum outro presidente fez, não é? Mas o que fez pela mão do Senhor. Ao nosso Deus honra e glória. Então, Deus está tentando avisar Israel: parem de confiar nos homens. Então, essa cena, por mais absurda que pareça, me parece um recado do Senhor. Quando vocês olham para um presidente, um homem, não é? Uma autoridade em qualquer país e lança sobre eles confiança, sem pôr os olhos no Senhor, sem dar a glória ao Altíssimo, vocês se colocam numa posição difícil. E agora, eu acho que esse foi o recado mais claro, mais forte, mais evidente, sem tudo que tem na palavra do Senhor. Confiança na Síria, confiança no Egito, confiança, não é, em braços humanos que sempre se mostraram frágeis demais para socorrer, né? Quem socorre é o Senhor.
Então, ao mesmo tempo que essa situação abre caminho para que Deus trate com a América e possa, né, fortalecer a sua igreja e levar, não é, a América para o lugar correto, até porque nessa última hora a gente teve a Europa, não é, como grande força do evangelismo mundial, depois a América, não é, e agora é hora da América do Sul, da África, do Sul da Ásia, né? Então, há também nesse processo uma transição, uma transferência de poder de evangelismo mundial. Começou na Europa, na verdade começou, né, em Jerusalém, logo transferido para a Europa, da Europa para a América e agora deve vir para o chamado Sul Global, não é? Enquanto humanamente há uma organização para confrontar esse sistema, Deus deve derramar do seu Espírito de uma maneira poderosa, não que não haja mais ação americana ou europeia, não é? Mas a força desse último grande avivamento, dessa grande colheita, há de estar, não é, em outras nações agora, inclusive o próprio Brasil, não é? Então, nós não torcemos por queda de ninguém, nem para tropeço de ninguém, mas é a questão do plano. Precisamos ler o mundo do Espírito e discernir o que está acontecendo. Então, ninguém deve se desesperar, mas algo que precisa ser feito. Deus vai agir poderosamente. A gente tem uma palavra aqui em Zacarias 12, não é? Esta é a palavra do Senhor para Israel, palavra do Senhor que estende o céu, assenta o alicerce da terra e forma o espírito do homem dentro dele. Coisas que só o Altíssimo faz. Acho que ele traz aqui uma maravilhosa identificação de quem é que está falando. Farei de Jerusalém uma taça que embriague todos os povos ao seu redor, todos os que estarão no cerco contra Judá e Jerusalém. Naquele dia, quando todas as nações da terra estiverem reunidas para atacá-la, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Todos os que tentarem levantá-la se machucarão muito. Naquele dia, porei em pânico todos os cavalos e deixarei loucos os seus cavaleiros, diz o Senhor. Protegerei o povo de Judá, mas cegarei todos os cavalos das nações. Então os líderes de Judá pensarão: os habitantes de Jerusalém são fortes, porque o Senhor dos exércitos é o seu Deus. A gente sabe que esta palavra aqui tem a ver com a batalha final, ali prestes do retorno do Rei da Glória, e o que está se formando agora, pelo menos no meu entendimento, é Gog e Magog, uma batalha anterior. E aí há diversas interpretações, não é o caso aqui observar. O que eu quero destacar é que o Senhor está pronto para proteger Israel e é Ele quem peleja por Israel, não é? Então, que ninguém se desespere por nenhuma situação, apenas ore com intensidade, não ore genericamente, Senhor, abençoe Israel, amém. Procure entender as circunstâncias, ore com intensidade, ame o povo, ame Israel, não é? Ame quem Deus ama todas as nações, cada pessoa que Ele trouxe à existência, sim, Ele ama, não é? Mas Ele tem uma aliança e uma promessa para com a descendência de Abraão, Isaac e Jacó, e Ele fará isso. Mas Ele é Deus e Ele é Espírito, mas Ele deu a terra aos filhos dos homens. Então os filhos dos homens invocam, trazem a mão do Senhor e Ele opera o que a sua palavra profética já está pronta a fazer. Então, gostaríamos que as coisas acontecessem sem dor, sem sofrimento, sem guerra, sem angústia, mas infelizmente não será assim. Então, nós vamos manter nossa posição como intercessores, cercando, não é, as autoridades de Israel, as forças de segurança, para concordar com esta palavra, não é, que o Senhor vai proteger Israel, vai proteger Jerusalém, vai proteger o seu povo, não é, e vai cumprir também a necessidade de abrir os olhos do seu povo, e esse é um processo duro. Então, precisamos saber que as coisas não serão fáceis nesse caminho, mas prevalecerá o Altíssimo e sim, um remanescente de Israel vai cumprir o seu propósito. Ao mesmo tempo que no meio das nações, a igreja de Jesus Cristo, essa mesma que estará intercedendo por Israel, estará fazendo uma grande colheita de vidas para o Senhor até que Ele nos remova da terra. É um tempo de guerras, fomes, pestes, não é? Desastres naturais, mas também é um momento empolgante em relação à operação dos céus aqui na terra. Não é o diabo que está no controle de nada,
não é ele quem comanda nada. Ele está fazendo o seu trabalho. Nosso pecado abriu espaço para tudo isso, mas o nosso Deus tem um plano perfeito. Então, não haveria espaço para ninguém ser resgatado, livre, não é liberto, não haveria espaço para nada, mas o Cordeiro de Deus, o Filho do Deus Altíssimo, venceu na cruz. E a vitória dele está resgatando dezenas, centenas, milhares, milhões, bilhões, não é? Ao redor do planeta ao longo dessa história. E é isso que ele continua fazendo agora mesmo. Então, nós como igreja não vamos parar de orar, não vamos parar de responder ao envio do Senhor, não é? No nosso bairro, na nossa cidade, na nossa nação, no meio das nações, e cercando e guardando Israel até o fim, enquanto tivermos oportunidade para isso. Tá bom? Então acompanhe aí as notícias, não é? Acompanhe o que vai acontecendo, não caia nas narrativas que são colocadas. Então temos um planeta contra Israel. Só a igreja, e a igreja que tem olhos abertos, é que está do lado de Israel. O resto, não é? Como lemos aqui, todas as nações contra o povo do Senhor. Mas ao lado do povo do Senhor há o que é todo poderoso. Então fiquemos do lado certo, cumpramos o que é necessário, evite ficar falando bobagens, apenas ore e abençoe o povo do Senhor, tá bom? Então era isso que tínhamos por aqui. Vamos orar nesta hora e abençoar o povo do Senhor para a glória de Deus. Pai bendito, Tu és tremendo, Senhor. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de, nesta preciosa oportunidade, continuarmos nos lembrando do povo que o Senhor chamou para um grande, tremendo e poderoso serviço sacerdotal, por meio de quem recebemos tantas bênçãos. Obrigado por Tua palavra, Senhor. Obrigado em especial pela manifestação do Messias segundo a carne, que também veio por meio de Israel. Temos um débito de gratidão e é um privilégio para nós sermos chamados nesta última hora a cercar o Teu povo, a estarmos como vigilantes nos muros, abençoando Jerusalém, Israel e judeus ao redor do planeta. É algo que nós não somos capazes de fazer, mas o Teu Espírito habitando em nós pode gerar até mesmo gemidos inexprimíveis com os quais nós podemos clamar aos céus, e o Senhor há de intervir nesta hora tão difícil. Ao mesmo tempo em que o Senhor está preparando uma gigantesca colheita no meio de todas as nações. Sabemos que nem Israel, nem nós, os gentios, Senhor, seríamos dignos de envolvermos-nos nos planos do Senhor. Mas é a vitória de Jesus na cruz, poderoso e maravilhoso Messias de Israel, quem nos dá esse acesso aos céus, e o Seu Espírito derramado sobre nós é quem nos desperta para tomar esta posição. Queremos reafirmar que não estamos desesperados, que não estamos ansiosos, nem estamos confusos, mas sabemos que o Altíssimo que está no trono está cumprindo o seu plano, sua agenda, seu desígnio, que é muito mais alto do que podemos compreender ou processar. Apenas nos sujeitamos a Ti. Eu peço ao Senhor que continue despertando intercessores, adoradores, Senhor, e aqueles que são enviados, cheios do Teu Espírito Santo, para, nessa última hora, cumprir, Senhor, o Teu propósito, efetuar, Senhor, aquilo que vai revelar a glória do Senhor. Pai bendito, obrigado por Tua misericórdia e por Tua graça. Obrigado, Jesus, por ter morrido por nós. Obrigado, Senhor Jesus, por continuar amando-nos e amando o Teu povo Israel. Obrigado por Tua promessa. Ela se cumprirá. Pai, que também sobre os americanos, que seus olhos sejam abertos, que o seu orgulho seja vencido e os seus joelhos se dobrem perante o grande Eu Sou, o soberano El Shaddai, que eles reconheçam que toda vitória que eles tiveram até aqui, toda honra que eles tiveram, toda a bênção que eles experimentaram veio de um lugar só, o Todo-Poderoso, e que o que todos nós precisamos, não apenas os americanos, mas cada nação da terra, o que precisa é prostrar-se diante do Senhor e render-se à Tua vontade. Pai, em nome de Jesus, que no norte, no sul, no oriente e no ocidente, por toda a terra, todas essas situações promovam um grande despertamento, Senhor, e multidões se rendam a Ti. Que a igreja esteja pronta para se mover em sua própria casa, bairro, cidade, nação e pelas nações da terra. Que esta seja a hora do grande derramar do Espírito, enquanto a igreja volta para o centro da Tua vontade
e quebrantada recebe esse derramar e sai para um avivamento glorioso, colhendo dezenas, centenas, milhares, milhões e até bilhões de vidas, Senhor, para apresentá-las a Ti. Obrigado por estarmos vivos nesta última hora. Muita dor, muita angústia, sofrimento, mas sabemos que o resultado disso será a glória do Teu nome e multidões, Senhor, que encherão os céus e o resgate do remanescente de Israel. Obrigado por tudo isso, Senhor Deus. Ajuda-nos a todos os que têm firmeza, preparados pelo próprio Senhor, a atravessar esse momento e a revelar a Tua glória. Desde já, continuamos proclamando a vergonha, a derrota, Senhor, do dragão, da serpente, do escorpião, pois o cordeiro que na cruz morre de maneira tão humilhante e vergonhosa não fica preso na cruz, no sepulcro ou na morte, mas pelo próprio Espírito do Senhor é levantado dentre os mortos, fere a cabeça da serpente e expõe os principados e as potestades à vergonha. Grande é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus Altíssimo, o mesmo que em breve voltará de maneira gloriosa. E certamente, Senhor, do remanescente de Israel, ouviremos, Senhor, que bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Aleluia, aleluia, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, te desejamos, Israel te deseja, Senhor, e certamente o conhecerá como o Senhor o é. Bendito seja Deus. Obrigado por tudo, por todas as coisas. Nós oramos com ações de graças, reconhecendo que ao que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence honra, glória, louvor, poder, domínio e majestade. Seja exaltado, Pai, no nome de Jesus. Aleluia. Então é isso. Continua firme aí na sua posição e vamos juntos até que o Senhor nos remova. Ouça a voz do Espírito e responda. Não caia nos encantamentos, nas narrativas, no som da serpente. Ouça o Espírito Santo. Deus abençoe a todos. Grande abraço. Shalom, shalom. Tchau, tchau.